O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Naum capítulo 1, versículo 7. E assim está começando o seu programa Deus Fala ao Coração. E queremos já saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Deus que excede todo entendimento esteja alcançando a tua vida, a tua família, o teu coração nesta noite. Quero lhe convidar para juntos adorarmos a Deus através desta programação, onde teremos aqui uma programação abençoada e abençoadora também para a sua vida. Amém? Teremos louvor ao vivo com o servo de Deus, nosso querido irmão cantor Jair, convidado para esta noite. Também testemunhos que com certeza vão impactar a sua vida, né? Você que está aí precisando ouvir, né? Algo que venha trazer um despertamento no teu coração, aumentar a tua fé, porque o testemunho faz isto. Quando ouvimos um testemunho, a mensagem traz lá no nosso coração aquela fé, a gente começa a acreditar que Deus também vai fazer na nossa vida. E você vai ouvir nessa noite testemunho que vai edificar a sua fé. Teremos também aqui o momento da ministração da palavra de Deus e a intercessão pela sua vida. Estaremos orando por você, pela sua família, pela sua casa. Deus tem uma bênção para você nesta noite. Então vamos juntos engrandecer e adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? A nossa saudação também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Deus abençoe o nosso querido pastor Ailton. Queremos mandar o nosso abraço ao pastor Ailton José Alves, a sua esposa, a irmã Judite, a todos os obreiros, que ajudam, auxiliam o nosso pastor nesta grande obra em todo o estado de Pernambuco. É você que está aí no interior, na região do Agreste, na região do Sertão, você aqui da Zona da Mata, aqui da região metropolitana do Grande Recife. Receba o nosso abraço, a nossa saudação em Cristo Jesus, os coordenadores de áreas, pastores de filiais. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Você que é de outra igreja, de outra religião, você que não é evangélico, receba aí o abraço, a saudação do seu pastor Ailton José Alves, de todos que fazem aqui a Rede Brasil. E com certeza Deus vai nesta noite também mais uma vez falar ao teu coração, porque Deus fala ao coração. Amém? Saudações também aos irmãos ali na área 67, onde estamos lá cooperando, ajudando o nosso pastor presidente, pastor Ailton. Que Deus abençoe nossos irmãos, a minha esposa, a irmã Élica, a minha família que está lá no Alto Sertão do Pajeú, em Tuparetama, em Santa Rita de Tuparetama. Que Deus abençoe grandemente a igreja do Senhor Jesus. Prepare o seu coração, porque nesta noite você vai ouvir uma palavra da parte de Deus. Você que está aí com o seu coração, com a sua mente inquieta. São muitas coisas que acontecem, que surgem na vida e termina você deixando as inquietações da vida tomar conta do teu coração. Eu vou falar nesta noite uma mensagem de Deus que com certeza você vai parar, vai refletir, vai abrir a Bíblia comigo também e vai perceber que não há necessidade de estar inquieto, preocupado com as situações dessa vida, se você tem Jesus com você no barco. Jesus está no barco com você. Você crê nisto? Os discípulos, eles estavam com Jesus em uma situação inusitada, onde eles ficaram inquietos, ficaram preocupados, porque a Bíblia diz que aqueles homens entraram no barco com Jesus e se esqueceram de levar pão, e só tinha um pãozinho. O que é um pão para 13, hein? Imagine, Porque se contar os 12 discípulos, se aqui estavam os 12, incluindo Jesus, 13 homens. O que é um pão para 13 homens? Só que Jesus estava presente. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Não fique inquieto. Escute aí, ó. É meu, somente aleluia, meu todo trabalho. É desse jeito. Glória a Deus. Meu trabalho é descansar em mim. Descansa em Deus. Aquele que habita no esconderijo Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Pega a tua Bíblia, vamos ler sobre isto. Vamos neste momento abrir o coração e deixar que o Espírito Santo ministre agora a sua palavra ao nosso coração. Abra a sua Bíblia, você que dispõe do exemplar da Bíblia Sagrada, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 15, versículo de número 5, que diz, capítulo 16,
capítulo 16, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe o texto sagrado. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus lhe disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém? Vamos meditar. Você que está aí na sua casa com a sua família, para um pouco agora, sente e vamos abrir o coração, deixar que o querido Espírito Santo ministre agora esta mensagem ao nosso coração. Afinal de contas, depois de um dia de tantas lutas, tantas dificuldades, Deus quer falar com você nesta noite. Amém? A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Deus tem uma palavra para você agora. Reúna a sua família, isso você pode. Você está trabalhando, você que está aí viajando, escute agora o que Deus quer falar ao seu coração. Queridos, estamos aqui diante de um texto que vale a pena analisar os detalhes, vale a pena você observar o que aconteceu no contexto aqui desta passagem bíblica, onde geralmente nós usamos esta passagem bíblica para fazer aquela advertência, ou trazer a advertência que Jesus trouxe aos discípulos sobre o fermento dos fariseus. Ainda que o texto, nas palavras de Jesus, a intenção de Jesus é falar sobre isto. Só que, nesta mesma situação, aconteceu algo inusitado, que foi uma preocupação por parte dos discípulos. E eu quero falar exatamente sobre isto nesta noite, mostrando para você que, independente de como esteja o teu coração, inquieto, preocupado, você precisa entender que com Jesus sempre haverá um novo milagre. Com Jesus sempre haverá um milagre novo na tua vida e na tua família. Mas, muito bem, vamos primeiro observar o seguinte, o contexto da passagem que acabamos de ler. Nós lemos no versículo 5, mas se você observar o versículo 1, diz a Bíblia Sagrada o seguinte: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, preste atenção, para tentar Jesus, experimentar Jesus, pegar Jesus em algum erro, ou até mesmo para ver o que ele faria. Aí eles chegaram e disseram: mostra um sinal no céu para nós, nos mostra um sinal. E aí Jesus começa tendo uma conversa ali com aqueles hipócritas, e de repente a Bíblia diz que Jesus sai com os discípulos após aquele momento ali com aqueles fariseus, ele entra no barco para outra margem. E é nesta partida de Jesus de uma margem a outra que os discípulos ouviram Jesus trazer a seguinte advertência: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ou seja, Jesus havia tido um momento ali com aqueles homens hipócritas que eram, os fariseus, e Jesus advertiu eles sobre aquela situação para que eles não se contaminassem, com o fermento daqueles homens que, na verdade, estavam procurando qualquer situação para encontrar alguma falha em Jesus. E é diante desse contexto aí que aparece a realidade em que os discípulos se preocuparam, porque quando Jesus disse: olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Só que Jesus não está falando do fermento que era usado no pão, mas sim a conotação que o fermento tem, o uso que Jesus está fazendo do fermento seria a contaminação, que eles poderiam ter a partir daqueles homens que estavam tentando Jesus. Mas eles levaram para o outro lado.
E eles se preocuparam com o quê? Com o pão físico, o material, o pão que iria alimentá-los. E por que eles estão preocupados com esse pão? Porque a Bíblia diz que eles se esqueceram de levar o provimento, de levar mantimento. Veja aí, verso 5. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Agora veja o que diz Marcos capítulo 8, verso 14. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Então observe que a preocupação dos discípulos agora é outra situação. Jesus está ensinando uma verdade espiritual para eles, e eles estão preocupados com algo material, que era o pão físico, que eles não tinham ali para se alimentar. Eles estão com a mente confusa, eles não estão entendendo. O próprio Jesus diz, vocês não estão compreendendo. E eu quero que você preste atenção nisto aqui esta noite, porque eu estava refletindo, meditando nesta palavra, e nós temos aqui, na verdade, um problema dentro da lógica humana. Qual é o problema? Não tem alimento, não tem pão suficiente para os 13. Se aqui estavam todos os discípulos, junto com Jesus ali naquele momento, não tinha, então, aparentemente existia um problema. Eles se esqueceram, não levaram o pão por esquecimento, diz o texto, só tinha um, versículo 14 de Marcos capítulo 8. E isto trouxe uma inquietação no coração deles. E eu quero que você pense sobre isso nessa noite. Coisas que, na verdade, não são tão, às vezes, significantes, mas traz uma preocupação, uma inquietação na mente humana. E esta inquietação ela é prejudicial, porque ela desvia o nosso foco naquilo que realmente é mais importante. Eles estão com Jesus. Jesus está presente num barco, mas a mente deles está inquieta. Jesus está ensinando verdades espirituais, eles não estão entendendo. Jesus havia mostrado para eles já em vários momentos que cuidaria deles e que estava cuidando deles. E Jesus vai inclusive lançar isso em rosto. O como ele cuidou em outros momentos, mas agora parece que eles se esqueceram do que Jesus havia feito. E Jesus vai trazer à memória o que ele havia feito há pouco tempo atrás. Então veja aqui, queridos, infelizmente a inquietação tem dominado a mente de muitas pessoas. Estão inquietas, preocupadas de uma forma excessiva com o amanhã, até com o presente, preocupado até com coisas que nem vai acontecer. A inquietação tira a paz, tira o sossego, tira o equilíbrio, tira o sono, tira a alegria, tira a motivação, porque a mente fica presa àquela situação e 24 horas a mente dele está lá processando, principalmente à noite, quando você tenta dormir no seu travesseiro e tenta descansar. A tua mente está tão inquieta que você não consegue relaxar, não consegue sossegar. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja passando por uma situação desta maneira. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Deus que você serve, Ele está com você. Jesus estava ali naquele barco, pronto para mostrar aos seus discípulos que não havia necessidade de tanta inquietação. Não há necessidade de você estar assim, se você serve a um Deus grande, a um Deus poderoso. É bem verdade que a vida é cheia de problemas. Jó 14, verso 1, diz que a vida é cheia, os dias dos homens são cheios de inquietações. É muita coisa que surge na vida, somos muitos os problemas. O Salmo 38, verso 8, diz que a inquietação, ela quebranta o homem no sentido negativo. Não é aquele quebrantamento que leva o homem a buscar mais a Deus, não. É o quebrantamento, é o desânimo no sentido negativo. E Jesus não gosta disso. Já percebeu que Jesus não gosta de gente inquieta? Aleluia! Ele não gosta. Ele vai fazer de tudo para te acalmar, porque Ele não quer que você fique assim, querido. Lembra de Mateus capítulo 6, verso 25? Os discípulos tinham as preocupações da vida. Que comeremos? Que beberemos? O que nós vamos vestir? Jesus disse, não fiquem assim. Eu estou aqui parafraseando, o texto é longo. Não fiquem preocupados. O Pai de vocês, Ele sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Jesus, inclusive, usou ali o exemplo dos lírios, dos pássaros. Ele mostra, ali através daquele texto, que Jesus, que Deus cuide até da natureza, dos animais, das aves.
quanto mais de você, quanto mais da tua família. Será que o Deus que cuidou de uma multidão de pessoas no deserto 40 anos, sem deixar faltar veste, sem deixar faltar comida, nem sapato, a Bíblia diz que até as enfermidades foram tiradas dentre eles. Se Deus cuidou daquela multidão, imagine de você, da sua família. Não fique inquieto. O Senhor Jesus está no controle e Ele está no barco. Eles estavam com a mente tão ligada à questão do pão, que não conseguiriam entender as exortações de Jesus. Você já percebeu que quando alguém está muito inquieto, ele não consegue captar a informação correta? Ou seja, faça uma experiência, faça um teste, tente conversar com alguém com a mente perturbada, inquieta. Ele vai entender meia dúzia do que você vai falar, e se muito entender. A mente está fechada, a mente está confusa. É assim que a pessoa fica, não consegue produzir no seu trabalho, não consegue ter um bom relacionamento em família, não consegue, se for um obreiro, se for pregar, ele não consegue pregar bem, porque a mente dele está inquieta. Aí Jesus está dizendo o que nesta noite maravilhosa? Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é isto que diz o Salmo 46? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Em nome de Jesus, descanse. O Salmo 91, verso 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Deus quer trazer descanso para a sua alma, para a sua mente, que está muito inquieta. Você precisa entender que somente em Deus você encontra paz. Eu estava lembrando aqui do texto que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Lembrando o seguinte, Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso, ele estava vivendo um momento difícil na sua vida, mas feliz, e ainda dizendo à igreja, alegrai-vos no Senhor. E quando ele chega no versículo 6 do capítulo 4, sabe o que é que ele diz? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e súplicas com ações de graça. Paulo diz no verso 6, não fiquem inquietos, mas como não ficar inquieto em um mundo tão turbulento? Vá orar. É isso que diz o texto, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Se você orar, se você contar para Deus, se você lançar sobre Ele a tua ansiedade, como diz Pedro 5,8, 1 Pedro 5,8, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você fizer isto, sabe o que vai acontecer? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, na oração você encontra paz. Na oração você está jogando um fardo aos pés de Jesus, entregando a Ele as tuas inquietações e preocupações. Jesus, com a sua graça, Ele estende as suas mãos sobre você e traz uma paz que a Bíblia diz que excede a compreensão, o entendimento humano. Você entende por que Paulo e Silas oravam e cantavam depois de ter sido espancados publicamente em praça pública? Você entende por que Paulo e Silas oravam e cantavam depois de ter as suas vestes rasgadas? Depois de ter os pés presos em tronco, as mãos acorrentadas? Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. Aleluia! Deus quer te dar essa graça, Deus quer te dar essa paz para você superar essa tempestade, essa necessidade, esse levante do inferno contra a tua vida que está atingindo de cheio a tua família. Deus está dizendo nessa noite, eu quero te dar paz, querido. Se lance aos pés dele, se lance nos braços do Pai, porque Ele vai te dar uma paz que você precisa para atravessar esse deserto, esse momento difícil. Como é que os discípulos estavam acostumados a ver Jesus realizar milagres e agora estão preocupados porque não tem pão para comer? É interessante como Jesus trata os discípulos. E eu quero que você observe comigo aqui o texto. Veja, Mateus capítulo de número 16, que é o texto, versículo de número
7. Eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. Eles estavam arrazoando, estavam levando o assunto entre eles ali, questionando, discorrendo, colocando lado a lado as razões, porque se esqueceram do pão. Aí Jesus diz assim: e percebendo isso, e Jesus percebendo isso, você sabe que Jesus percebe tudo? Porque eles estavam arrazoando, questionando entre eles, né? Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus percebeu. Você pode até nem imaginar, mas Jesus está percebendo tudo o que está acontecendo. Jesus percebendo, diz: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Jesus está dizendo para eles: onde está a fé de vocês? Vocês perderam a fé, se esqueceram de pão, só tem um, tudo bem. Quem não se esquece de algo ou de alguma coisa? Agora, a fé de vocês, aonde é que está? Aí Jesus vai trazer a memória deles fatos que haviam acontecido recentemente e que eles presenciaram milagres extraordinários. E Jesus vai fazer uma comparação, mostrando: olha, vocês não lembram que eu fiz isto e isto? Veja aí, verso de número 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste? Queridos, se você observar Mateus capítulo 14, verso 17 ao 21, Jesus alimentou quase 5.000 homens, além das crianças e mulheres. Um milagre que foi a partir de 5 pães e 2 peixinhos apenas. E a Bíblia diz que todos foram saciados. Não foi um lanchinho qualquer, foi uma janta que deixou todo mundo saciado, satisfeito. E ainda sobrou 12 cestos. Jesus pega esse fato, esse milagre, e diz: vocês se esqueceram do que eu fiz. O milagre foi grande, foi 5 pães, 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. É como que Jesus estivesse dizendo o seguinte: 5 pães, 2 peixinhos deu para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Um pão não dá para 13. Ou seja, se eu fiz um milagre para uma multidão maior, se eu conseguir alimentar mais de 5.000 em pleno deserto, no cair do dia, já no final do dia, será que eu não posso fazer um milagre aqui? Você entende que o Deus que nós servimos é um Deus de milagres, e Ele fez, mas faz ainda. Ele fez no passado, mas Ele diz: eu faço novamente. Eu fiz um grande milagre, farei outro maior. Qual o problema para Jesus? Aleluia. Aí Jesus lembra para eles outro milagre. Jesus diz assim: eu vou dar 2 exemplos para eles. Verso 10. Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Eu quero até observar com você aqui, esse mesmo texto, em outro evangelho aqui, só para a gente fazer algumas comparações, porque na verdade, as preocupações têm levado muita gente a sofrer, né, a perder a paz, trazendo problemas na sua família, preocupações com coisas, como eu disse, que às vezes nem vai acontecer, mas você está com a sua mente inquieta com isto. Marcos capítulo 8, eu acho que aqui Jesus é mais claro na sua fala. Veja, capítulo 8, versículo de número 18. Jesus, depois que lembra o milagre do pão e do peixe, né, o que já havia acontecido, ele diz: tendo olhos, não vedes? Tendes ouvido, não ouvis? Não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Aí eles disseram: 12. Veja que eles sabiam, estavam lembrados, vivenciaram isto com Jesus. Eles foram os garçons ali para servir a multidão. Eles serviram a multidão. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos de pedaços levantaste? E disseram: 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? É uma pergunta. Eu acho lindo a maneira que Jesus trata com a gente. A forma que o Senhor nos leva a entender o seu cuidado, o seu amor, a maneira tão linda que Ele trabalha na nossa vida. Jesus está levando os discípulos a uma recordação, a recordar, a trazer à memória fatos que aconteceram entre eles e que eles presenciaram, eles viram isto. Glória a Deus. Eu quero ler novamente capítulo 8,
versículo de número 18, me permita aqui só uma comparação de versões da Bíblia, capítulo 8, versículo de número 18, não é isto? Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram mesmo? Veja, vocês não se lembram mesmo? Como foi com os 5.000 homens que foram alimentados com 5 pães? Quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram depois? 12, disseram eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, disseram. Será que vocês ainda não entendem? O que Jesus quer dizer com isto? Vocês não percebem, não acreditam que eu sou Deus? Vocês estão preocupados com pão, se eu sou pão. Eu sou milagre. Eu estou presente no barco. Vocês estão preocupados se eu fiz, dando uma demonstração de milagre. Será que eu não posso fazer novamente? Glória a Deus. Esse Deus é tremendo. Porque a pergunta seria esta: se Jesus alimentou mais de 10.000 nas duas situações, com poucos pães e peixes, não poderia alimentar 12 homens com apenas um pão? Se Jesus fez milagre recentemente, não faria novamente? Será que o seu poder estaria limitado agora? O coração deles, na verdade, Marcos 8:17, diz que estava endurecido. Verso 18 diz que eles não enxergavam, não se lembravam, os ouvidos parece que não ouviam o que Jesus falava e fazia. Se esqueceram muito rápido do que Jesus havia feito. Deixa eu trazer a sua memória nesta noite, lhe ajudar a pensar. Você está vivendo um momento difícil agora, tudo bem. Eu sei que cada um tem as suas guerras, seus problemas, suas lutas. Mas você poderia, por exemplo, recordar, trazer à memória alguma coisa grande que Deus já fez na sua vida. O Senhor Jesus já realizou um milagre na sua vida. Nesse tempo todo de vida que você tem, Deus te abandonou. O Senhor tem se esquecido de você. Ele tem deixado você mendigar o pão. Tua família está desamparada. Pode ser que alguém esteja vivendo um momento difícil nessa questão financeira. Mas Deus, Ele não vai deixar você morrer. Você já passou por momentos até mais difíceis. Mas Deus cuidou e está cuidando, querido. Deixa eu lembrar para você, você que é crente, o milagre da salvação. Você que vivia no mundo das trevas, coração endurecido, não queria nada com Deus, o Espírito Santo foi lá e quebrou esse coração de pedra, colocou um coração novo, transformado. Isso é milagre. Milagre que ninguém conseguiria fazer, porque a salvação é um milagre que só o Espírito Santo pode operar, só Deus transforma o homem. Ele transformou você, Ele tem te abençoado ao longo da tua história, quem sabe no ventre da tua mãe, ainda. Ele preservou, sustentou a tua vida. Diante de momentos de perigo, Ele te livrou do mal. Ele vem com você essa caminhada tão longa. Aí agora surgiu diante de você um gigante, uma situação desafiadora, que talvez não seja tão desafiadora, porque para os discípulos, irmãos, era só questão de comida. É claro que ninguém vive sem comida, mas eles estão preocupados. A gente só tem um pão, só tem um pão. Nem se preocuparam, né, que de repente poderia resolver isso de outra maneira. E além disso, eles estavam com Jesus ali. E às vezes estamos assim, não é nenhuma tempestade que surgiu, porque em outros momentos os discípulos vivenciaram tempestade em alto mar, mas aqui era só a questão, não tem comida dentro do barco. Aí Jesus está dizendo, vocês não se lembram do passado. Vocês não podem recordar, trazer à memória o que eu fiz. Jesus está dizendo para você hoje, minha irmã, se lembre. Quantos livramentos Deus já te deu. Quantas vezes as mãos de Deus esteve lá estendidas sobre você, protegendo. Quantas vezes estas mãos poderosas de Deus te levantou, te ergueu. Tente, como diz o hino aí, tente lembrar. Ele te abandonou alguma vez? Ele te decepcionou, te deixou só? Eu creio que não. E Ele está dizendo para você
madrugada já, nesta noite, Ele vai fazer um novo milagre. Ele vai fazer algo novo. Não fique preocupado, Ele está no controle da situação da tua vida. Bendito é o nome de Jesus. As mãos dele estão controlando tudo. A providência vai chegar. A intervenção divina vai acontecer. Eles estão preocupados, o pensamento fechado, os olhos não enxergam as maravilhas do Senhor. E Jesus percebeu a inquietação. Diz o texto, Jesus percebeu. Marcos 8,17 diz, e Jesus conhecendo, porque Jesus conhece tudo. Jesus conhece. E as perguntas de Jesus são fortes. Vocês não ouvis, não veis? Ou não ouvis, não veis e não se lembram? Porque quando nós estamos inquietos é assim. Não enxergamos os milagres, não ouvimos o que Ele faz e, pior de tudo, esquecemos das maravilhas do passado. Houve um homem de Deus que passou um momento difícil também. Ele achou até que Deus tinha se esquecido das promessas. Ele ficou preocupado demais, porque ele estava vivendo um momento de dor, de sofrimento, ao ponto que até durante a noite ele não conseguia dormir. E ele começou a fazer alguns questionamentos a Deus, algumas perguntas. E ele só foi curado daquela inquietação quando ele passou a trazer à memória os fatos e os milagres do passado. Este homem foi Asaf. Salmo 77. Salmo 77, clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele se inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendia de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Já imaginou o que é isto? A minha alma recusava consolo. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que eu não posso nem falar. Veja como ele está mal. Aí ele fica lá chorando, lamentando e perguntando, Deus, acabou a tua benignidade? Verso 8. Acabou a promessa? Cadê as misericórdias, Senhor? Está aí, depois você medita, aí quando chega no versículo 10, ele diz, não, isso o problema é meu, eu vou lembrar dos anos da destra do Altíssimo. Aí ele começa lembrando de quê? Versículo 11, lembrar-me-ei das obras do Senhor, certamente, lembrarei das obras da antiguidade. E ele começa se lembrando da maneira que Deus trouxe o povo lá do deserto, o braço forte, a libertação, o que Deus fez. E ele aí foi transformado, foi curado, foi restaurado espiritualmente e emocionalmente, porque ele trouxe à memória o que Deus havia feito. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, Ele vai fazer um novo milagre. Algo novo vai acontecer. Não fique triste. Aleluia, Isaías 43 e 19, eis que farei uma coisa nova. Eu quero convidar você neste momento, você que está inquieto, ansioso demais, muito preocupado, a fechar os seus olhos e seguir o conselho de Paulo na carta aos Filipenses 4 e 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Deus quer saber agora, Deus quer que você conte para Ele, Deus quer que você diga para Ele agora o que é que está te trazendo tanta inquietação, tirando tua paz. E depois desta oração eu quero crer que Deus vai trazer paz ao teu coração e à tua alma. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, neste momento, eu quero, Senhor, suplicar o teu favor, a tua graça, a tua bondade, Senhor, sobre a vida de milhares de pessoas que estão nos acompanhando agora pela televisão, outros que nos escutam pela rádio, outros que estão aí, Senhor, nossos irmãos que acompanham pela internet, nossos queridos irmãos que estão vivendo momentos difíceis, momentos de inquietações, a mente está sobrecarregada de preocupações. Ó Pai, nós queremos te pedir neste momento, que assim como aqueles discípulos que estavam no barco preocupados, porque só tinha um pão para 13, eu quero te pedir também neste momento, se revele, Senhor, a esta pessoa, tu já tens se revelado pela palavra, mas que neste momento o Senhor abra a mente, traga uma compreensão maior para esta pessoa,
Os discípulos estavam preocupados enquanto o Senhor já havia realizado grandes milagres. O que eles estavam vivendo naquele momento era coisa pequena demais, comparando com situações mais complexas que eles haviam enfrentado no deserto, com a multidão de mais de 5.000 pessoas famintas, já escurecendo, e o Senhor fez um milagre ali. Todo mundo foi saciado e ainda sobrou. A preocupação dos discípulos era pequena demais com a realidade do momento. Quem sabe esta pessoa está agora, Senhor, inquieta, não consegue dormir, por situações que estão acontecendo na sua saúde. Mas Tu és o Deus de milagres, Deus de cura. Eu te peço cura neste momento, Senhor. Toca na tua filha, no teu filho que está enfermo. Senhor, pessoas que estão preocupadas por questões financeiras e estão desempregados, a porta se fechou. Senhor, Tu és Deus de milagre. A Tua palavra diz que o Senhor abre porta. Vai abrindo as portas, vai abençoando as famílias. Eu te peço agora, traga paz, traga alívio para a alma, para as famílias que estão vivendo um momento de turbulência, de inquietações. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti agora e creio que a Tua paz, a doce paz, está alcançando a vida desta mulher, deste homem agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Deus já falou com você desta noite, diga amém. Pela palavra, foi ministrada ao teu coração. Mas agora vamos de louvor, amém? Servo de Deus, convidado aqui para louvar a Deus nesta noite, cantor Jair Santos. Irmão Jair, a paz do Senhor, vamos louvar a Deus. Amém, ministro, louvemos ao Senhor. Da Tua presença invade o meu ser. Senhor, quão gostoso é sentir-Te em todo o meu viver. Tu em mim, eu em Ti. A vida assim é mais vida, convém prosseguir. Em Ti eu quero estar. Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim nesse mundo e ao céu me conduzirá. Momentos de reflexão me conduzem a orar. Quão maravilhoso é para o crente entrar no altar e clamar com fervor, sentindo que sua oração é ouvida pelo Senhor. Em Ti, meu Deus, eu quero estar. Nas horas mais tristes da vida eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim nesse mundo e ao céu me conduzirá. Aleluia! Glória a Jesus. Às vezes nos ajoelhamos cheios de sofrimento e dor, mas o Espírito Santo naquele momento nos consola e nos levantamos como um gigante. Consolo e paz me advém após a oração. Eu sinto que não há vazio no meu coração. Fico cheio de Ti, Senhor, pelo Teu Santo Espírito vislumbro por vir. Em Ti, meu Deus, eu quero estar.
horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim nesse mundo e ao céu me conduzirá. Em ti, meu Deus, eu quero estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim nesse mundo e ao céu me conduzirá. Estamos de volta com o seu programa Deus Fala ao Coração. Eu tenho certeza que Deus já tratou com você, com a sua alma, com o teu coração nesta noite. Mas agora eu quero lhe convidar também a ser abençoado por Deus com um lindo testemunho que você vai ver agora. Acompanhe. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui para contar o meu testemunho de como Jesus fez um grande milagre na minha vida, como o Senhor me tirou do aluguel depois de quase 19 anos morando de aluguel. Eu me casei no ano de 2006 e morei 3 anos com a minha sogra. E logo após o nascimento do meu primeiro filho Davi, nós passamos a morar de aluguel e nós moramos de aluguel por 16 anos. Mas na rua em que eu morava de aluguel, havia uma casa que todas as vezes que eu passava, eu notava que ela era tão grande, tão confortável assim, aparentemente por fora, e eu comecei a sonhar com aquela casa. E quando foi dias depois, eu perguntando, eu descobri que aquela casa estava à venda e que não parava inquilino nenhum naquela casa. E eu comecei a pedir ela ao Senhor. E eu disse: Senhor, se tu me der, eu vou cuidar. O Senhor está vendo que ninguém para nessa casa. E então, irmãos, todas as vezes que eu ia no centro comercial de Casa Amarela, eu passava ali por aquela casa e eu olhava para a casa disfarçadamente. E quando tinha gente na rua, eu estendia a mão e eu dizia: Senhor, me dá. Se tu me der, eu vou cuidar. Olha como ela é grande. Vai ter espaço bastante para os meus filhos correrem, para os meus filhos crescerem ali. E, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, aconteceu algo tão lindo que eu ia, numa dessas idas que eu ia descendo para a Casa Amarela, eu passei em frente da casa, e de frente da casa que eu queria, estava alugando uma outra casa, bem pequenininha. E eu disse: eu vou vir para essa casa. Então eu liguei para o dono da casa, conversei com ele, perguntei se ele poderia deixar pelo mesmo valor da casa que eu pagava, que eu estava morando. E ele permitiu que a casa ficasse no mesmo valor, então nós viemos morar nessa casa. E eu fiquei, irmão, de passagem, sempre eu passei a morar de frente para a casa que eu estava querendo. E eu dizia a Jesus todas as noites ali, quando todo mundo ia dormir, eu me levantava, ia para a janela da frente da casa, eu estendia as mãos para a casa e eu dizia a Jesus: Senhor, olha onde eu já estou na frente da casa que eu estou querendo, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é Deus de coisas grandes, Deus de coisas novas. Aleluia, glória a Deus. E nós passamos ali, irmãos, 9 meses morando naquela casinha da frente. E quando foi um dia, o Senhor me mostrou que o carro da mudança chegava nessa casa. E eu comentei com meu esposo: olha, o pessoal dessa casa aí vai se mudar. E ele disse: como é que tu sabe? Eu disse: porque Jesus me disse. Jesus me mostrou. E não foram mais do que 3, 4 dias. Eu vi aquele carro da mudança chegar ali. E a gente agilizou tudo. Eles: vamos procurar quem é a dona dessa casa. Vamos descobrir quem é a dona dessa casa. E vamos ligar para ela, para saber qual é o valor, né? Porque anteriormente eu já tinha
levado uma família para morar nessa casa. E eu já tinha visto a casa toda por dentro, eu sabia que ela era da maneira que eu queria. E eu me lembrei, quando eu estava observando a casa por dentro, quando eu fui levar esse casal para morar lá, eu observei a casa toda por dentro. E eu disse a Jesus: Senhor, o Senhor está vendo que essa casa é da mesma forma que eu lhe pedi quando eu era solteira? O Senhor lembra daquela carta que eu escrevi para o Senhor, dizendo como eu queria uma casa, e essa casa é do mesmo jeitinho, Senhor. E eu comecei a mostrar a casa ao Senhor. E ali aqueles inquilinos foram embora, e nós conseguimos o telefone daquela senhora, e ela realmente estava querendo uma pessoa para morar na casa e cuidar, porque a casa já estava bastante deteriorada por dentro. E ela perguntou: quanto que vocês pagam lá, nessa casa que você mora? Eu disse: eu pago 500. Ela disse: pronto, fica pelos 500 e você fica cuidando da casa. Olha, irmã, na época que eu fui levar aquele casal para morar lá, o valor era R$ 1.200. E para essa mulher deixar por R$ 500 a casa que a gente estava querendo, só sendo um milagre mesmo de Deus. E havia uma promessa de Deus. Em 2015, o Senhor fez uma promessa a mim e ao meu esposo, dizendo que nos daria a chave de uma casa. Aleluia, glória a Deus. E quando foi passado algum tempo, alguns meses, nós passamos nessa casa 9 meses apenas. E o presbítero da congregação precisou de uma pessoa para cuidar da igreja, porque a pessoa que estava cuidando por motivo superior não podia mais. E então eu disse: eu posso cuidar. E eu aprendi uma lição, que quando a gente cuida das coisas de Deus, quando a gente cuida daquilo que o Senhor ama, Ele realmente cuida daquilo que nós amamos também, e Ele realiza os nossos sonhos. E um dia ali eu estava limpando a igreja e meu esposo, já era tão tarde, a gente estava tão cansado, e o meu esposo subiu para guardar o material, e eu fiquei na porta olhando assim, observando o nome Jesus, e eu perguntei a ele, disse: o Senhor está se agradando da maneira que a sua casa está sendo cuidada? Ali ele não me respondeu nada, mas quando eu cheguei em casa, que eu me organizei para dormir, aleluia, que eu me deitei, tirei aquele cochilo, a voz do Espírito Santo veio ao meu ouvido e disse assim: eu vou te recompensar. Aleluia, glória a Jesus. E então, irmãos, nós tínhamos uma causa trabalhista, meu esposo tinha uma causa trabalhista na justiça, que já fazia mais de 6 anos que vinha se arrastando. E então, o Senhor nos deu vitória nessa causa, na justiça. Glória a Deus. Essa causa saiu e nós fizemos uma proposta para ela. A princípio ela não aceitou e nós começamos a procurar a casa. Mas o Senhor, Ele tomou uma irmã e disse assim, quando a gente vinha voltando, né, de procurar a casa, o Senhor tomou uma irmã para a gente e disse assim: a casa já está pronta, se prepare para assinar o documento. Aleluia, glória a Deus. E ali não foi muito pouco tempo, porque quando o Senhor Ele quer agir, Ele age com muita pressa. O tempo é de Deus, o trabalho é de Deus, Ele faz na hora que Ele quer. E então, irmãos, quando essa causa saiu, essa causa da justiça saiu, nós fizemos a proposta. A princípio ela não aceitou, mas de repente a gente continuou orando, clamando ao Senhor. Não desistimos de buscar, né? Não desistimos do nosso sonho. E ali, como a gente já estava dentro da casa, o Espírito Santo de Deus só me dizendo: ligue para a dona da casa, ligue para a dona da casa. E eu: mas Deus, eu vou dizer o que a ela? Será que isso é de mim mesma? Mas o Senhor: ligue para a dona da casa. Mas quando eu liguei para ela, peguei o telefone, liguei para ela, eu comecei a agradecer a ela por tudo bem que ela tinha feito a mim nesses 4 anos que nós estávamos morando na casa dela. E ela disse assim: minha filha, eu louvo a Deus que Deus... Contei, né, que Deus estava para realizar uma promessa de uma casa. E ela disse assim: eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito por vocês, mas se eu pudesse fazer mais, eu teria feito. Mas Lene, se você tivesse tanto, disse um valor X, se você tivesse tanto, nós fazíamos qualquer negócio. E o que foi que aconteceu, irmãos? Essa mulher, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela pediu justamente o valor que nós tínhamos em conta. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. E o Senhor nos deu vitória. Eu disse a ela: nós temos esse valor. E nós corremos ali para
correr atrás da documentação, e o valor da documentação era 1, e eu também não tinha o valor da documentação, porque era só o valor da casa que nós tínhamos, e Deus mais uma vez se utilizou daquela mulher, daquela serva de Deus, e pagou toda a documentação e disse: eu vou parcelar para vocês, vocês me paguem como vocês puderem. Então eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele chegou na minha vida e me deu vitória, né, numa causa tão impossível para mim. Hoje não é tão fácil ter uma casa, mas o Senhor, Ele é o Deus do impossível. E você que está aí, morando de aluguel ainda, vendo tudo tão impossível, olha para um lado, olha para a direita, para a esquerda, olha para as contas vazias. Eu quero te dizer que há um reservatório no céu. Aleluia. Quando você busca ao Senhor, quando você entrega a sua vida ao Senhor, cuida daquilo que Deus te entrega nas tuas mãos, Ele vai suprir as tuas necessidades. Nesta prova eu aprendi que quando a gente cuida do que é de Deus, Ele cuida do que é nosso. Amém? Que o Senhor abençoe. Glória a Deus. Você crê que Deus também fará na sua vida? Creia. Você vai contar o seu testemunho também, porque o Deus que você serve é Deus de milagres. É um Deus que faz além do que você está pensando ou pedindo para Ele. Lembra da pregação? Lembra da mensagem? Jesus fez milagre novamente ali na vida dos discípulos, e o texto de Isaías 43 e 19, Deus diz: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Acredite, o milagre de Deus, ele vai acontecer novamente na sua vida. Quantas vezes estamos preocupados, né, com situações que realmente vêm trazer inquietações, mas Deus está dizendo para você, falou pela palavra, falou no louvor, está falando no testemunho, Ele vai fazer também algo novo na tua vida, na tua família, você que está aí orando, você que tem buscado a Deus nas madrugadas, dizendo: Senhor, me ajude, Senhor, me socorra. Se prepare para o culto de ações de graças. Se prepare para dizer: Deus fez. Aleluia. Pela fé, você já pode até dizer: Deus já fez. Amém? Glória a Deus. Esse Deus é assim. Quando você menos esperar, de repente Deus chega na tua vida, meu irmão. Glória a Deus. A Bíblia diz que tem um tempo de chorar. Salmo 30, verso 5. Mas também tem um tempo de cantar. A noite pode durar, o choro pode durar a noite inteira. Choro, veja, a noite toda chorando. Mas a alegria vem pela manhã. Então o tempo de cantar chega com um novo dia. O novo dia vai chegar para você. Uma nova oportunidade. Deus vai chegar mudando as situações. Eu gosto também do que diz o Salmo 46, né, que diz: Deus ajudará ao romper da manhã. Aleluia. Então se prepare para esse novo amanhecer, esse novo dia, em que Deus vai chegar na tua vida mostrando que Ele é fiel, que o milagre ainda acontece. Glória a Deus, os milagres não ficaram restritos ao tempo apostólico, à igreja primitiva, não. Deus, ainda hoje, a Bíblia diz em Hebreus 13, verso 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus fez na vida do irmão, na vida da irmã, Ele vai fazer na tua vida também. Amém? Confia em Deus, porque o milagre acontecerá. Vamos seguir adorando a Jesus, engrandecendo esse Deus que é bom, esse Deus que é maravilhoso. A sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Vamos de louvor. Servo de Deus com 2 hinos. Cantor Jair Santos. Adore a Deus aí na sua casa também. A presença de Jesus é triste o jornadear, mesmo em companhia de alguém. Mas se esse alguém não é Jesus, penoso é o caminhar.
que de repente o mestre chega com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajantes tristes de Emaús, consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo, fica, não vais embora. Fica, é escura noite. Fica, não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica. Jesus está aí com você. Não pense que está só. Jesus está presente em teu lar. Aleluia! No caminho estreito para Sião, os salvos não tropeçarão. Jesus os guiará. Seus ensinamentos, qual fanal, enchem de luz o peregrino e firmam seu andar. O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajor e consola seu ser. O caminho é longo, mas tem luz, a companhia de Jesus faz o fiel vencer. Vamos juntos. Fica comigo, fica, não vais embora não. Fica, é escura a noite. Fica, não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica, oh glória, fica comigo. Fica, não vais embora não. Fica, é escura a noite. Fica, não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica, eu te digo mais uma vez, fica. Aleluia, Ele está presente aqui nesse momento de louvor. Glorifique a Ele, exalte a Ele, adore a Ele, porque só Ele é merecedor de toda glória, de toda honra, de toda adoração. Aleluia! Louvemos a Ele. Ao santo, ao justo, ao que é poderoso, ao que foi morto, mas vivo para sempre está, ao digno de receber
glória e majestade a Ele, só a Ele quero adorar. Eu louvo e enquanto louvo, anjos glorificam. Eu dou glórias a Ele e os anjos dizem: santo Ele é. Toda a terra se prostre e adore, pois ninguém é nada, só Ele tudo é. Eu louvo, exalto, adoro Sua majestade, bem alto proclamo. Santo, santo, santo é o Senhor. Escreveu o passado, domina o presente, conhece o futuro, tudo está em Suas mãos. Ele é grande, mas cabe aqui dentro do meu coração. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele para que seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Eu louvo e enquanto louvo, anjos glorificam. Eu dou glórias pra Ele e os anjos dizem: santo Ele é. Toda a terra se prostre e adore, pois ninguém é nada, só Ele tudo é. Eu louvo, exalto, me prostro, adoro Sua majestade, bem alto proclamo. Santo, 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 Eita glória, aleluia. escreveu o passado, domina o presente, conhece o futuro, tudo está em Suas mãos. Ele é grande, mas cabe aqui dentro do meu coração. Eu louvo, exalto, me prostro, adoro Sua majestade, bem alto proclamo. Santo, 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 santo é o Senhor. Escreveu o passado, domina o presente, conhece o futuro, tudo está em Suas mãos. Ele é grande, mas cabe aqui dentro do meu coração. Ele é grande, mas cabe aqui dentro do meu coração. Glória a Deus, que mensagem maravilhosa. Você acabou de ouvir aí com esse servo de Deus, esses louvores que realmente edificam o coração, não é verdade? Que nos leva para mais perto de Deus. Aleluia! E agora, queridos irmãos, este é um momento especial onde você, querido telespectador, querido rádio ouvinte, você que está nos assistindo pela TV também pode agora participar, interagir conosco. Amém? O nosso número é o 9226-6009, que está aparecendo aí na sua telinha. Mas você que escuta agora pela rádio, quero repetir, 9226-6009. Você que está em outro estado, nosso DDD é o 81. Você pode também participar e interagir conosco. E já temos aqui o nosso irmão Reginaldo. Nós vamos ouvir aí o servo de Deus, nosso irmão Reginaldo, da congregação em Curado 3, aqui no Grande Recife. A paz do Senhor, irmão Reginaldo. Amém. Eu me chamo Reginaldo, moro no Curado 3. Peço oração pela minha família, pelo meu casamento, entendeu? E assisto toda noite o programa. Ontem mesmo estava assistindo, não consegui enviar mensagem. E eu queria muito mesmo um conselho para o meu casamento.
entendeu? A gente nos passando um problema muito sério no casamento, eu e minha esposa. Mas culpa mais minha do que dela. Mas por isso que eu queria o conselho. Amém? Assisto muito o programa. Entendeu? Amém. E na paz e muito obrigado. Jesus abençoe a todos. Amém, irmão Reginaldo. É muito bom ter a sua participação. E um fato importante que eu percebi na sua fala é reconhecer, né, o seu erro, como mesmo o irmão fala, né? O erro é mais meu do que dela. Enfim, né? Por que eu destaco isso? Porque geralmente, às vezes, alguém está errado, mas ninguém quer reconhecer seu erro. Ah, eu estou certo. É ele, é ela que assume ali, né, aquela postura, né, de não querer abrir mão da sua razão, se é que tem. Mas quando a gente reconhece, já é um bom caminho. E eu quero dizer para o irmão o seguinte: apesar de estar surgindo essa situação de dificuldades no seu lar, no seu matrimônio, não desista, não abra mão. Tem um recurso tremendo, maravilhoso, poderoso, que nos ajuda a vencer qualquer dificuldade, que é a oração. Eu aconselharia o irmão a buscar mais a Deus, intensamente com ela, com a sua esposa. E vamos orar, vamos buscar o Senhor, fazer um propósito de oração, de jejum, correr para a palavra. E ainda o irmão tem ainda à sua disposição, aí na área, na sua congregação, alguém que tenha capacidade, que seja idôneo para lhe ouvir, para lhe aconselhar dentro da realidade que o irmão está vivendo. Como também nós temos o departamento da família, que é de bênçãos para a sua vida. E o amado irmão pode se dirigir ali ao Tempo Central, o departamento da família, e receber um conselho que vai lhe ajudar muito. Mas não desista, querido. Amém? Irmã Graça Camaragibe, Deus abençoe nossos irmãos. Um abraço aí a todos em Camaragibe. Irmã Graça, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos. Amém. Sou Graça de Camaragibe, peço oração por mim, pela minha família, pelo meu lar, também pelo meu pai. Faz um ano e 3 meses que perdi minha mãe para Jesus. E ore por nós para que Deus venha nos dar conforto. A saudade é grande, mas eu creio que o nosso Deus é fiel na nossa vida. Sim. Deus abençoe. Amém, minha irmã. Isso é um momento muito doloroso, né? Se perder quem ama ou perder quem ama. Pessoas que fazem parte do nosso ciclo de família, de amizade, na intimidade, é muito difícil. Mas irmã Graça lá de Camaragibe, que está vivendo esse momento tão difícil, daqui a pouquinho nós estaremos orando por você, pela sua família, para que o querido Espírito Santo traga consolo para a sua alma. Tá certo, minha irmã? Creia que o Senhor vai te abraçar, vai te fortalecer e a irmã vai superar esse momento de luto. Amém? Lá do Jordão, nosso irmão José, glória a Deus, nosso irmão lá no Jordão, Deus abençoe. Irmão José, a paz do Senhor. Paz do Senhor, me chamo José, moro no Jordão e estou vindo aqui agradecer a Deus pelo grande livramento que Ele tem me dado, porque terça era 10h30 da noite, eu sofri um assalto e 2 bandidos estavam armados, acabaram levando minha moto, meus pertences. Mas assim, quero agradecer a Deus porque eu estou vivo. Sim. Podia não estar aqui mais, né? Próximo da minha família, da minha filha, da minha esposa. E só tenho a agradecer a minha esposa e a minha sogra pelas orações. Glória a Deus. E elas sempre estavam em oração comigo, para Deus sempre dar livramento. Porque quem trabalha à noite, né, é sempre um risco. Mas graças a Deus eu estou aqui, estou vivo, estou bem e venho pedir oração pela minha família, oração para que o Senhor possa abrir as portas de emprego para mim agora, porque era a minha única fonte de renda. E já que eu estou desempregado, acredito que Deus ele vai me guiar e vai abrir as portas para mim. E é isso. Só que tenho a agradecer ao Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Percebeu aí o que o servo de Deus disse, nosso irmão José? Livramento. Deus é Deus de livramento. Minha irmã, não é em vão aquela oração que você faz. Deus, guarda meu esposo. Senhor, protege meu genro. Né? Como ele disse aí, a esposa, a sogra estava orando. E Deus ouve a oração.
Deus não permitiu que tocasse no servo de Deus. Então, é motivo de gratidão. Amém? Glória a Deus. Então, busque a Deus. Creia que Deus vai dar livramento a você e a tua família também. Em nome de Jesus. Vamos lá no Cabo de Santo Agostinho, irmã Jacinete de Brito. Paz do Senhor para todos. Amém. Me chamo Jacinete de Brito Lima. Moro no Cabo de Santo Agostinho. Eu gosto muito e me sinto muito regozijada, me sinto fortalecida e aprendendo tantas coisas maravilhosas da palavra. Amém. Através de vocês. Muito obrigada. Glória a Deus, né? Este é o propósito da Rede Brasil de Comunicação, é levar até você uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de ânimo, uma mensagem que venha ajudar diante de tantas dificuldades, né, que enfrentamos nessa vida. Você ouve aí uma palavra e Deus fala ao coração. Amém? Da cidade de Aliança, nosso querido irmão, ou digo, né, a cidade aqui do Recife, o Cláudio Gonzaga. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Cláudio Gonzaga, sou aqui de Recife e auxilio o pastor como auxiliar oficial na congregação em Barão de Bonito, área 22, evangelista, coordenador Jailson Andrade. Amém. Desde já rogo as orações dos irmãos em prol do meu filho Lucas Mateus, para que o Senhor abra as portas e ele venha retornar à casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Desde já eu rogo as orações dos irmãos e eu creio que Deus vos recompensará. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo essa oração. Ainda mais uma participação, produção. Aqui nós temos de Paulo Henrique, Aliança. Amém? Vamos ouvir nosso irmão? A paz do Senhor. Amém. Me chamo Paulo Henrique, da filial em Aliança. E quero só agradecer por esse programa, ser uma bênção em nossas vidas. Amém. Tem nos edificado a cada dia. E quero também mandar uma saudação para minha família e para a nossa igreja aqui em Aliança, nosso pastor Israel Maciel. Pastor Israel. E que é uma bênção, né, nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês do programa e que Deus esteja conosco todos os dias. Amém. Amém, servo de Deus. Um abraço aí para o pastor Israel Maciel, na cidade de Aliança, que é uma cidade aí que, em peso, né, os irmãos acompanham, interagem, mandam mensagens, liga pra gente. Deus abençoe, muito obrigado à sua audiência, querido irmão, você telespectador que está na cidade de Aliança, e que a bênção de Deus continue lhe alcançando, amém? Nosso irmão Paulo, daqui a pouco estaremos orando pelo servo de Deus. Aleluia! Nossa irmã Tamires, Casa Amarela, a paz do Senhor, minha irmã. Meus irmãos, me chamo Tamires, sou de Casa Amarela, área 31. Amém. Agradeço por esse programa e peço oração pela minha família, pelo meu lar, pelo meu casamento. Sim. Agradeço as orações de todos. Fiquem na paz. Amém. Na oração que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou orar pelas famílias. Amém. Mais uma participação, irmã Ivone, a paz do Senhor, minha irmã. Quero agradecer o livramento que Deus deu ao meu filho Israel, Aleluia. Quando levaram sua moto no mês de janeiro, e ele pelo GPS viu onde estava a moto e foi buscar. E o próprio que levou entregou a moto na sua mão e a chave. E Deus livrou meu filho, porque o lugar onde ele foi era perigoso. Mas Deus é Deus de livramento e desde já eu quero agradecer. Que Deus tremendo, né? 2 testemunhos de livramento hoje. O inimigo está aí furioso, mas Deus continua com a mão estendida. Creia, tem livramento para você. Aleluia. Terrinha abençoada, pão de açúcar, irmão José Henrique. Pai do Senhor, meu nome é Henrique. Sou aqui de Pão de Açúcar, município de Itaquaritinga do Norte.
nessa localidade, onde o pastor local, nosso pastor Eurival Moraes, e eu quero pedir oração por mim, pela minha família, especialmente pela minha esposa, que Deus sabe de todas as coisas e eu sei que Deus tem um milagre na vida dela e Ele pode fazer um milagre ainda hoje. Amém. Glória a Deus. Vai aí um abraço para o meu amigo, pastor Eurival, a irmã Jael, né, sua esposa. É um casal que temos em grande estima e que foi nosso pastor lá no Alto Sertão, né, na cidade de São José do Egito. E hoje aí em Pão de Açúcar, bem pertinho de Santa Cruz do Capibaribe. Deus abençoe os irmãos em Santa Cruz, pastor André, toda a igreja. Ainda temos mais alguma produção? José Henrique Pão de Açúcar, até Jucupapo, irmão Josué, muito bem. Paz do Senhor, sou o irmão Josué aqui da praia de Atapuz, que congrego aqui na congregação Atapuz 1, IDAPE, o campo Tejucupapo, amém, com o pastor evangelista Itamar Félix. Quero pedir oração desde já por mim, que estou bastante enfermo, irmão. Estou bastante enfermo e peço oração. Amém. Vamos estar orando, querido. Creia que Jesus é a cura. Amém. Um abraço aí, o pastor Itamar. A irmã Luciana, da cidade de Bonança. Olá, me chamo Luciana. Eu sou de Bonança. E eu peço oração por toda a minha família. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Amém. Deus abençoe a irmã Luciana, né? De Bonança, distrito de Moreno. A irmã Rosália, aqui de Beberibe, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Meu nome é Rosália, eu moro em Beberibe. Eu peço oração pela minha família. Jesus ama vocês e eu também. Jesus sabe de todas as coisas. Amém. Vamos orar? Vamos apresentar esses pedidos de oração, né? Pessoas que estão pedindo é porque precisam. Você entende que na necessidade a gente pede ajuda. Então, quando alguém pede a oração a alguém, é porque está precisando de um socorro, de uma ajuda. Então você ora e eu vou orar aqui também. Nós vamos interceder, vamos pedir por cura, vamos pedir pela família, vamos pedir a Deus que faça milagres. Amém? Feche os seus olhos, vamos entrar na presença de Deus, no trono da graça. Amém? Senhor, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, neste momento, Senhor, onde uma multidão, milhares de pessoas estão nos acompanhando, Senhor, estão também precisando de um milagre, de uma intervenção da Tua parte. Eu quero Te apresentar aqui, Senhor, a vida de todos que participaram, que mandaram mensagens pelo WhatsApp, aqueles que não enviaram, mas estão aí orando comigo, e estão dizendo, Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu quero te pedir agora, Senhor, que as tuas mãos de poder, as tuas mãos de milagres, esteja alcançando esta família, Senhor. Alcançando este lar. Esta família que está vivendo um momento difícil, delicado. A enfermidade, Senhor, às vezes surge. E quando ela chega, Senhor, e atinge um membro da família, toda a família sofre. Toda a família, Senhor, é atingida porque é uma família. É o filho que está doente, a esposa, alguém. E emocionalmente, Senhor, quem sabe essa família agora está dizendo, Deus, nós não estamos suportando mais esta enfermidade que parece impossível, incurável, para a ciência, para a medicina, não tem jeito. Mas eu creio, Senhor, no Teu poder. Eu acredito, nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero Te pedir agora, toca com as Tuas mãos de cura, Senhor. Toca agora com as mãos de poder e arranca este mal. Arranca esta enfermidade em nome de Jesus. Eu te peço agora pelas famílias, traga paz, traga harmonia. Vai repreendendo agora, Senhor, todo espírito de confusão, de guerras. Esse levante que está acontecendo no meio dessa casa, dessa família. Quem sabe alguém não vigiou, não teve prudência. Ó Deus, começa agora, Senhor, a desfazer os planos do inimigo. Comece agora transformando esse clima. A Tua palavra nos diz que o Senhor faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo.
começa agora operando, Senhor, trazendo paz, trazendo harmonia. Abençoa cada vida, abre as portas de emprego. Deus, dá vitória àqueles que estão pedindo uma bênção, uma cura, mas também uma cura para a alma. Cura nesta noite. Abençoa cada família, abençoa a tua igreja, abençoa o nosso pastor, abençoa a Rede Brasil. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Acredite, o Deus de todo poder, Ele vai chegar na tua vida com milagre. Foi isso que você ouviu nesta noite. Amém? Nós queremos louvar a Deus, agradecer a Ele pela sua bondade que é tão grande. Davi disse que ela nos acompanha todo dia, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Muito obrigado a você também que esteve aí conosco, nos acompanhando até agora. Nossa gratidão ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança e nos permitir estar aqui mais uma vez com você nesta programação. Nossa gratidão à produção deste lindo programa. Que Deus abençoe a todos que com muito amor, com muita dedicação, têm se preocupado para apresentar o melhor até você. Amém. Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, agora e sempre. Amém. Acompanhe agora mais um louvor a Deus com o servo de Deus, irmão Jair Santos. Amém, querido ministro. Eu quero agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade de estar aqui no Deus Fala ao Coração, louvando ao Senhor Jesus com você, bem como ao nosso pastor presidente e a todos os irmãos que trabalham aqui na Rede Brasil. Ainda que eu seja abatido e cair, ainda que um exército se levante contra mim, ainda que os amigos se tornem inimigos meus, ainda assim eu vou louvar a Deus. Ainda que me falte motivação para cantar, ainda que não haja esperança para mim, ainda que essa dor se torne mais forte que eu, ainda assim eu vou louvar a Deus. Eu te louvarei para sempre, porque és um Deus fiel. Louvarei com a minha voz e tu me ouvirás do céu. Eu te exaltarei para sempre, ó Altíssimo e grande Rei, pois ninguém é como tu, meu Deus. Tá difícil, parece que as coisas não melhoram. O tempo fechou e você fica sem perspectiva de ver a luz do sol. Mas mesmo assim, louve ao Senhor. Ainda que o inverno se demore a passar, ainda que as flores nunca cresçam em meu jardim, ainda que ninguém queira ouvir a minha voz, tem problema não, ainda assim eu vou louvar a Deus. Ainda que esquecido eu seja aqui por meus irmãos,
ainda que eu tenha que viver na solidão, ainda que ninguém se apresente ao meu favor, ainda assim louvarei ao Senhor. Eu te louvarei para sempre, porque és um Deus fiel. Louvarei com a minha voz e tu me ouvirás do céu. Eu te exaltarei para sempre, ó Altíssimo e grande Rei, pois ninguém é como tu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu te louvarei para sempre, porque és um Deus fiel. Louvarei, 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 e tu me ouvirás do céu. Eu te exaltarei para sempre, ó Altíssimo e grande Rei,